Oi pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E aí, como é que vocês estão? Vim hoje trazer o meu relato de parto aqui para vocês. Um parto cesárea feito pelo SUS. Então vamos lá. Tudo começou no dia 13 de agosto. Eu acordei, né, de manhã, na parte da manhã. Eu tinha consulta de pré-natal. Nem imaginava eu que seria a última. E eu já acordei com algumas cólicas, mas estava assim muito sem ritmo e muito espaçado. Uma hora vinha, uma outra hora não vinha. Então eu acabei que nem contei, nem relatei isso para a doutora, porque desde que eu entrei nas 30 semanas, eu venho tendo essas cólicas, né, que é as contrações de treinamento. Então eu nem comentei nada com a minha doutora e também nem, como é que fala, nem dei bola, sabe, nem fiz questão que eu pudesse ser o início de trabalho de parto, porque eu já vinha sentindo essas cólicas há muito tempo. Então eu fui na minha consulta, chegamos na consulta, né, comentei com ela também que o meu nenê não tinha mexido, ele só tinha mexido no dia anterior, né, no dia 12, e durante a madrugada do dia 12 pro dia 13, até o momento que eu tinha ido para a consulta, ele não tinha mexido. A consulta tinha sido de manhã nesse dia, né, 8 horas da manhã, e ele não tinha mexido. Então ela tocou na minha barriga, mexeu, enfim. E ele mexeu uma vez só e não mexeu mais. Então, por via das dúvidas, para ver se estava tudo bem, ela me encaminhou para a maternidade para fazer o MAP. Nada mais é que o cardiotoco, né? Ela auscultou o coraçãozinho dele ali, estava tudo normal, tudo tranquilo. Mas por via das dúvidas, ela preferiu me mandar para a maternidade para fazer o MAP. Fui para a maternidade, fiz o MAP, estava tudo ok. Não estava tendo contração, nem nada. Voltei para casa, né, e eu percebi que já tava começando a, não digo ritmar, mas tava começando a ficar um pouquinho mais forte as cólicas, mas continuava naquele ritmo, vem, daqui a pouco não vem, e eu não tava contabilizando, então eu não sei dizer pra vocês de quanto tempo elas estavam vindo, porque como eu disse, né, eu achei que eram contrações de treinamento, então eu não tava contabilizando. Nesse dia eu tinha amanhecido muito enjoada. Na verdade, desde o dia anterior, desde o dia 12, eu já vinha enjoada, né? Eu já ouvi muitas mamães falarem que quando o trabalho de parto está próximo, né, fica enjoada. Mas também não liguei, gente, porque quando eu entrei no terceiro trimestre, os enjoos que eu tive no primeiro trimestre voltaram a aparecer. Não tão intensamente como no primeiro trimestre, mas eles voltaram. Então eu não estava dando bola para os enjoos que eu estava tendo. Então, nesse dia 13, né, que foi o dia que iniciou meu trabalho de parto, eu senti vontade de comer bolinho de arroz. Então, era 4 horas da tarde e eu fui fazer bolinho de arroz para me comer. Fiz o bolinho de arroz, comi, mas não consegui comer muito, como eu estava enjoada, né. Quando foi ali por volta, mais ou menos, umas 5 horas da tarde, eu percebi que as dores intensificaram um pouquinho e tava ali de 20 a 30 minutos, mais ou menos, entre uma e outra. Quando foi um certo horário da noite, eu não me lembro exatamente, devia ser o que, umas 7, 8 horas, por aí, mais ou menos. Tava eu e meu marido, a gente tava deitado, eu tava deitada também, eu tava até bordando. E eu percebi que começava, as dores estavam de 10 a 15 minutos mais ou menos, e cada vez que elas vinham eu já tinha que parar, eu já tinha que dar uma respirada. Tinha horas que eu chegava assim, dava aquela, sabe, já tava começando a ficar intensa. Aí eu peguei pro meu marido, se o Matheus não nasceu hoje, dia 13, ele vai nascer amanhã, dia 14. E meu marido ainda falou, não vai, não sei o que. Eu falei pra ele, eu tô com dor e tá ritmada. Se ele não nasceu hoje, ele vai nascer amanhã. Ok, tudo mais, depois parei de bordar, né, fiquei só deitada ali na cama, relaxando, normal, tudo mais. E eu tava assim, a gente tava conversando, normal, e do nada eu senti alguma coisa sair do meio das minhas pernas. Sabe quando a gente tá menstruado e que dependendo do movimento que a gente faz, a gente sente descer? Foi isso que eu tive, eu senti que desceu alguma coisa assim. Aí eu só olhei assim pro meu marido que tava do meu lado, eu acho que meu bolso estourou. Aí eu fui no banheiro, eu mexi um líquido na minha calcinha, com um pouquinho de sangue. E aí eu mostrei pra ele, né, e aí como eu achava que era bolsa, né, porque foi líquido, né? Eu não achei que fosse tampão porque fosse líquido e o tampão ele tem aquele aspecto de ranho.
e o que saiu foi líquido. Então eu não achava que era o tampão, eu achava que era minha bolsa. Então a gente foi pra maternidade, a gente pegou as coisas e foi pra maternidade. Eu sei que no que a bolsa estoura, não tem necessidade de sair correndo pra maternidade, porque às vezes pode demorar. Mas eu tinha muito medo de minha bolsa estourar, eu perder todo o líquido e eu ter um parto seco, sabe? Nossa, não quero nem pensar. Então a gente foi pra maternidade e elas me avaliaram, né? Aí elas avaliaram, falaram que eu não tava com dilatação e também não tava. Meu colo do útero tava fechado, tava grosso, tava alto, tava, sabe? Sem disso, porém eu estava com contração, né? Já tava em trabalho de parto, né? Entrei em trabalho de parto ali em torno de umas 5 horas da tarde. Então elas me avaliaram lá e disseram que tinha saído, elas observaram também, né? Porque eu, mais cedo da tarde, como eu percebi que eu já tava entrando no trabalho de parto, eu fiquei com medo de que saísse o tampão, né? E eu não, né? Enfim, então eu coloquei um absorvente ali. Então eu fui com esse absorvente pra maternidade, elas avaliaram e disseram que não, que era o tampão. Né? Então elas, como eu não tava com dilatação, meu colo tava alto, grosso, eles me mandaram pra casa e pediram para que eu voltasse para casa quando as dores estivessem de 3 em 3 minutos. No caminho de volta para casa, juro por Deus pra vocês, gente, no caminho de volta para casa, as dores começaram a ficar de 3 em 3 minutos. Isso já era 10 horas da noite, tá? Quando eu fui pro hospital já era umas 10 horas da noite. E no que a gente tava voltando para casa, as minhas dores ficaram de 3 em 3 minutos. Eu não quis voltar porque eu tinha acabado de sair dela. E eu não tava dilatando, meu colo tava fechado, meu colo tava grosso. Então, em questão de poucos minutos, eu não ia ter dilatado, né? Então, eu não quis voltar pro hospital, vim pra casa mesmo, fiquei em casa. Né? Eu tinha algumas coisas pra fazer. Eu tinha uma louça pra lavar. Então, eu fui lavar, porque eu não queria ir pro hospital ganhar, não ia deixar a louça ali. Né? Tinha uma roupa pra dobrar, dobrei, guardei. E nisso vinham as contrações, eu tinha que parar, ficar ali. Nesse momento as contrações já estavam mais fortes, né? Já estavam em 3 minutos, elas estavam mais fortes. E eu tentei deitar pra relaxar, pra dormir. Só que eu não conseguia. Era uma coisa assim, gente, eu não sei. Eu deitava, as dores elas demoravam mais pra vir, né? Elas ficavam mais espaçadas. Elas levavam de 7 a 10 minutos, mais ou menos, de intervalo entre uma e outra, mas se ficasse em pé era de 3, no máximo 5 minutos. Eu tentei deitar, relaxar, não consegui, porque a hora que a dor vinha era muito, então eu comecei a levantar, comecei a saracotear dentro de casa. E chegou um momento assim que eu já não tava aguentando mais, eu já tava gemendo muito de dor, muito, muito, muito. Aí eu falei pro meu marido, não, vamos pro hospital. E ele até não queria ir, porque ele tinha medo de chegar lá e mandar a gente de volta pra casa. E eu falei pra ele, mas eu não tô aguentando mais. Eu vou ter meu neném aqui, eu vou parar em casa. Porque a dor estava muito forte, tão forte, que eu achei que eu já tava ali, sei lá, quase no final da dilatação. Cheguei no hospital, né, elas me avaliaram novamente, tava com 2 centímetros. Mas, né, aí entraram em contato com a doutora, e a doutora pediu pra já me deixar ali baixada pra me evoluir ali já, né, sob a monitoração delas. Nesse momento, né, eu cheguei, já era 4 horas da noite que eu falei, né, eu cheguei, fui avaliada, fui pro quarto. No que eu fui pro quarto, a dor que tava forte ficou 10 vezes mais forte. Menina, eu gritava tanto, mas tanto.
Eu sempre falei a minha gestação inteira que eu não ia ser dessas grávidas que faz escândalo. O que eu mais fiz foi escândalo. A dor era tanta, a dor era imensa, que eu gritava de dor, porque era muito forte. Aí acabei que chamei a enfermeira, né? As enfermeiras mais uma vez no quarto, elas... Peraí que eu acho que meu neném acordou. Ele já tá querendo acordar, então vou tentar gravar rapidinho aqui pra vocês, né? Então eu chamei as enfermeiras, né? E elas disseram que não, que era assim mesmo, ainda mais que era filho, não sei o que lá, que ia demorar, que ia doer, que não sei o que lá, não. Eu, tá. Aí elas saíram do quarto. Aí nisso eu fiquei sentada na cama, né? Eu tinha ficado deitada na cama e me sentei. Mas a dor tava tanto, eu acho que não deu 15 minutos, eu chamei elas de volta, porque eu já não tava aguentando mais, eu já não tava suportando, eu já tava começando a me sentir fraca. E isso já era mais ou menos umas 6 horas da manhã. Aí eu chamei elas pela segunda vez, né, mais ou menos 6 horas da manhã. Elas foram no quarto e não, vamos pra sala de parto, então, pra avaliar. Porque eu tava com muita dor. Então eu fui pra sala de parto, né, sala de parto mesmo, gente. Já fiquei na sala de parto. Elas me avaliaram, né, fizeram o toque e ficaram apavoradas, porque eu estava com 8 centímetros de dilatação. Então, de 2 centímetros para 8 centímetros em questão de 2 horas, isso era muito, né? Elas ficaram assim, tipo, meu Deus, evoluiu muito rápido na primeira gestação. Aí elas começaram a preparar tudo ali, né? Entraram em contato com a médica, chamaram a médica, né? A obstetra pro hospital e tudo mais. E quando elas iam organizando as coisas ali. E nesse momento que eu tava sentindo dor, gente, eu já tava sentindo dor de fazer força. Só que como eu tava com 2 centímetros de dilatação, eu não sei o que passava na minha cabeça, eu tentava segurar, eu reprimia a minha dor, né? E elas também falaram pra mim que quando a dor viesse, era pra mim respirar o nariz soltar pela boca, mas a gente não tinha coordenação motora nenhuma pra fazer isso. Eu já tava lá na Partolândia, então eu não conseguia respirar, né? Com anestesia pra respirar. Mas enfim, né? Aí a médica chegou e veio me avaliar novamente, né? E nisso, né, enquanto vinha a dor, eu já tava começando a fazer força, né? Tinha uns ferrinhos assim na cama. Então eu me segurava e meio que levantava meu corpo e fazia força. Né? E eu sentia direitinho a cabecinha dele indo e voltando. Aí nisso a doutora chegou, ela veio me avaliar novamente e disse: não, ela não tá com 8 centímetros de dilatação. Ela continua com 2 centímetros e a cabeça do neném tá virada. Vamos pra cesárea. E nesse momento era tanta dor, a dor era absurda, que eu já tava pedindo cesárea. Eu falei a minha gestação inteira que, independente de como a dor fosse insuportável ou não, eu não queria cesárea, eu queria normal. Mas no momento que eu tava sentindo a dor, era tanta dor, era tanta dor, que eu já tava implorando por cesárea, sabe? Não falei pra ninguém que eu queria cesárea, mas dentro assim na minha cabeça eu já tava quase pedindo uma cesárea. E aí no que a médica chegou, me avaliou e disse que eu ainda estava com 2 centímetros, a cabeça do neném estava virada e que eu ia ir pra cesárea, eu só falei: eu não quero cesárea. Por mais que eu já tava querendo pedir cesárea, a hora que ela falou que eu ia pra cesárea, eu falei: eu não quero cesárea. E aí eu já tava chorando de dor, eu comecei a chorar mais ainda. E aí nisso elas começaram a me arrumar, né? Eu já tava com acesso na mão, então elas fizeram uma medicação ali pra aliviar a minha dor, já vieram passando a sonda. Gente, coisa mais horrível esse negócio de sonda. Tem gente que não sente nada, mas eu senti misericórdia. Eu achei que a sonda doeu 10 vezes mais do que a aplicação de anestesia. Mas enfim, me passaram a sonda e me levaram pro bloco cirúrgico, né? Pra iniciar a cesárea. Aí no que me levaram pro bloco cirúrgico, levaram meu marido pra outro canto pra ele trocar roupa, porque ele ia acompanhar o parto, né? Desde o momento que eu cheguei no hospital, que eu fui avaliada, que eu fui pra sala de parto, ele sempre me acompanhou em tudo. Aí no que me levaram pra cesárea, levaram ele pra trocar de roupa, né? Enquanto isso também eles iam me organizando, né? Me preparando pra cesárea. Me prepararam, mas fizeram aquele monte de perguntas que eles fazem pra gente, né? Aí depois vieram me aplicar anestesia, me deitaram, né? Porque no momento que aplica anestesia já adormece tudo, a gente já não tem mais, não consegue se movimentar mais do peito para baixo. Então me deitaram, arrumaram meus braços, né? Tudo mais. Aí o anestesista já começou a inserir sorinho em mim, né? Remédio para enjoo, né? Enfim, eles vão colocando um monte de remédio ali pra gente.
E aí começou a acontecer cesárea, meu marido entrou, a gente não sente nada, não sente corte, não sente nada. A gente sente eles mexendo, mas não sente dor. É uma sensação assim muito estranha, muito esquisita, que eu não sei explicar, não sei dizer. E aí, enfim, aconteceu a cesárea. No momento que tava acontecendo a cesárea, eu senti muita falta de ar. E eu falei pro anestesista que eu tava com falta de ar, ele disse que não, que era normal, que era pra mim respirar fundo. Só que no que eu tentava respirar fundo, parece que o ar não vinha, parece que o meu pulmão, ele adormeceu junto com a anestesia. Uma sensação assim muito estranha. Eu tentava puxar o ar e o ar não vinha. Não precisei usar oxigênio, né, porque eu ainda estava conseguindo respirar, porém com dificuldade, então não precisou oxigênio. E quando foi às 6h46 da manhã, o Matheus nasceu. Ocorreu tudo bem, a minha cesárea, né, não tive intercorrência, não tive nada. O Matheus nasceu. Eles me levaram ele limpar tudo, trouxeram pra mim. Dei aquele cheirinho, aquele chameguinho. E aí eles tinham me perguntado se eu queria que dessem banho no momento que ele nascesse ou depois das 24 horas, né? Eu preferi que desse banho quando ele nascesse, então eu fiquei um pouquinho ali com ele e já levaram ele pra dar o banho nele, né? Enquanto isso, iam me costurando ali e tudo mais, meu marido sempre junto comigo. E aí depois me tiraram da maca da cesárea, né, e me botaram pra outra, pra me levar pro sala de recuperação, né. Chegando na sala de recuperação, me colocaram pra outra maca, né, e aí fui pra sala de recuperação, né, fiquei ali até 11 e pouco da manhã, se eu não me engano, e o pós, né, a recuperação assim, foi tranquila, não tive nenhuma reação, a única reação que eu tive foi de coceira, né, eu tive muita coceira no rosto. E no que anestesia, assim, das pernas, né, o corpo foi passando, eu comecei a ter coceira nas pernas também. E aí depois, 11 e pouco da manhã, né, ele nasceu às 6h46 da manhã, e 11 e pouca eu já fui pro quarto. E aí, a partir daí, gente, mil maravilhas, né. Meu marido teve o tempo todo comigo, depois, na parte da tarde, ele veio pra casa, né, pra descansar um pouco, né, pegar algumas coisas que a gente precisava, e minha irmã ficou lá comigo. Mas assim, gente, foi tudo mil maravilhas, né? Não ocorreu como eu queria que ocorresse, porque eu queria ter tido um parto normal, eu não consegui, né? Porque não dilatei e a cabecinha do neném tava virada. Ele tava com a cabeça pra baixo, tudo normal, só que às vezes ele tá com o topo da cabeça pra baixo, ele tava com o rostinho assim, ele tava com a orelha pra baixo. Então, mesmo que eu dilatasse tudo que precisasse dilatar, eu não ia conseguir ter o normal. Mas enfim. Eu também queria ter ido pro hospital maquiada, mas era tanta dor, tanta dor, tanta dor, que eu mal tive força pra colocar uma roupa. Então, tipo assim, não consegui ir pro hospital maquiada, não consegui, levei roupa pra mim sair do hospital, né, bonitinho, uma saída de maternidade pra mim, não coloquei, eu saí do hospital pijama mesmo, né. Uma coisa que eu esqueci de falar também, né, no momento que eu estava na sala de parto aí esperando a doutora chegar, eu tava tão fraca, que as minhas mãos, elas estavam totalmente brancas, tava assim, a cor dessa blusa aqui, e minhas mãos já estavam entortando. Sabe a pessoa quando ela tá com convulsão nela, que ela entorta todos os dedos, eu tava nesse nível. Só que no momento que vinha a contração e que eu sentia dor, eu conseguia me agarrar no ferro e eu fazia força. E no que eu fazia força, parecia que o meu corpo dava um alívio no meu corpo. Eu não sei explicar essa sensação, uma sensação assim, muito esquisita. Mas o importante é que ocorreu tudo bem, né? 24 horas depois a gente teve alta, né? Ele nasceu às 6h46 da manhã do dia 14 e no dia 15, 7 e pouco da manhã mais ou menos, a gente teve alta, né? Sem cesárea, eu tive alta com 24 horas pós-parto. Como eu disse, eu tive ele às 6h46 da manhã e em torno de umas 6 da tarde eu levantei. Não achei que foi difícil, foi bem tranquilo, não passei mal, não fiquei tonto, não tive nada. De madrugada eu ainda levantei pra cuidar dele. E quando foi no outro dia de manhã pra vir embora, quando eu levantei eu fui no banheiro. E no banheiro eu passei mal, fiquei tonto, eu tive que voltar ligeiro pro quarto. A sorte é que o banheiro era do lado do meu quarto, né, do quarto que a gente tava. Então eu me senti ruim lá e já corri pro quarto. E tudo certo, a gente veio pra casa. E foi esse meu relato de parto, gente, espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de comentar, o neném acordou. Se eu esqueci de comentar alguma coisa, se vocês ficarem com dúvida de alguma coisa, deixa aí ou lá no meu Instagram, tanto faz. E era isso, gente. Então, um beijo, vou lá atender minha criança que acordou. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.